Graça e paz. Que alegria! Somos muito abençoados em ter você aqui conosco e queremos pedir a você que curta, se inscreva e compartilhe esse canal, para que outras pessoas possam ser abençoadas, como eu acredito que você tem sido abençoado. E ore por nós, ore pela nossa vida, ore pelas pessoas envolvidas nesse projeto, para que nós possamos continuar tendo o privilégio de ministrar e sermos abençoados em ter pessoas como você caminhando conosco nessa jornada de fé. Vamos falar sobre o Salmo de número 59. Qual é o seu refúgio? Em quem ou em que você se refugia? Porque todos nós passamos por lutas nessa vida. E lutas são oportunidades valiosas para mostrarmos a nossa confiança em Deus. Deveríamos ter menos pressa para sairmos das tribulações, pelo menos não antes de testemunharmos o que Deus tem feito por nós e professarmos a nossa fé nele, assim como fez Davi neste salmo, quando ele declarou ao menos 3 vezes que Deus era o seu alto refúgio. Essa declaração feita nos versos 9, 16 e 17. E aqui, por refúgio, devemos entender abrigo, fortaleza. Deus não é só mais um dos abrigos aos quais podemos recorrer em tempos de aflição. Ele é o único abrigo real para nós. Quem tem a Deus como seu refúgio não vai precisar de outro abrigo. Tal como a águia que faz seu ninho no mais alto monte, longe dos predadores, assim é aquele que confia em Deus, pois estará no mais alto refúgio, em plena segurança. O contexto deste salmo é 1 Samuel 19, que narra a primeira tentativa de Saul em matar Davi com suas próprias mãos. Antes, ele havia tramado para que Davi morresse numa das guerras contra os filisteus. E agora, estando Davi a tocar a harpa na sua presença, este, tomado por um espírito maligno, atirou sua lança contra Davi para matá-lo, mas Davi escapou. Saul colocou guardas para vigiarem Davi naquela noite, para poder matá-lo pela manhã. Porém, Mical, esposa de Davi e filha de Saul, o ajudou a fugir naquela noite, e colocou sobre a cama um ídolo que ela tinha, com um pedaço de pele de cabra na cabeça do ídolo. E quando os soldados vieram levar Davi, ela disse que ele estava doente, mas Saul mandou que o trouxessem mesmo daquele jeito. Foi quando constataram que foram enganados por Mical. Esta, porém, quando Saul lhe perguntou por qual razão fizera isso, mentiu novamente, dizendo que Davi a havia obrigado a fazer isso, senão ele a mataria. E assim, como nos mostra o título desse salmo, hino de Davi, quando Saul mandou que lhe sitiassem a casa para o matar, Davi viu nessa circunstância de perigo e ameaça à sua vida a proteção real que Deus lhe deu. Seríamos nós capazes de louvar a Deus mesmo em circunstâncias tão adversas? Em meio a circunstâncias tão adversas, quando recorro a Deus, que é meu alto refúgio, eu testemunho. Verso 1: o Senhor que me fortalece a fé, o seu poder que me fortalece a fé. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos, põe-me acima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade, salva-me dos homens sanguinários. Davi começa clamando: põe-me acima do alcance dos meus adversários. Ainda que pudesse contar com a engenhosidade de Mical para ajudá-lo a escapar, Davi sabia que só Deus poderia livrá-lo dos seus muitos inimigos, os quais eram sanguinários, e armavam ciladas para sua alma, acusando-o de pecados e crimes que ele não cometera. Sua esperança estava em Deus. Desperta, diz ele no verso 4, venha ao meu encontro e vê. No verso 5 ele declara sua fé em Deus, a quem chama de Deus dos exércitos, ou seja, aquele que comanda as hostes celestiais e Deus de Israel, e novamente declara e clama: desperta, pois, e vem de encontro a todas as nações. Devemos entender essas palavras como expressão da fraqueza humana e de nossa fé, muitas vezes oscilante.
nosso coração é traiçoeiro e ao mesmo tempo que clama a Deus confiante em seu poder, também questiona, duvidando do cuidado de Deus, quando Ele não age no momento em que queremos. A situação de perigo e vulnerabilidade em que Saul colocou a nação de Israel em relação às outras nações era algo preocupante. Enquanto ele estava louco, absorto, obcecado em matar a Davi, deixou a nação à mercê de inimigos e oportunistas. Aos olhos de Davi, parecia que Deus estava apático, pois Deus não estava agindo em favor dele e nem em favor do povo de Israel. Como cães, uivando nas ruas ao anoitecer, seus inimigos espalhavam mentiras sobre ele na cidade e falavam arrogantemente contra Deus. Mas novamente, Davi se volta para Deus com confiança e diz que Deus é quem riria por último, subjugando os inimigos de seu povo. E assim, Davi expressou sua confiança em Deus ao dizer: em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. Amados, o nosso discernimento do agir de Deus, muitas vezes, é equivocado. Infelizmente, nossa fé não é constante, consistente, e por vezes questionamos e até duvidamos do cuidado de Deus. Tal fé é imatura e precisa ser fortalecida. Por essa razão, Deus nos permite passar por situações tão duras e difíceis, para que a nossa fé nele seja fortalecida. Assim como Davi, nós também oscilamos em nossa fé. Quem nos dera, temos uma fé que não se altera, independentemente das circunstâncias. Que possamos olhar para as tribulações e vê-las como uma oportunidade singular que Deus nos dá para fortalecermos a nossa fé. Que em meio às tribulações, olhemos firmemente para Deus e esperemos nele, que é a nossa força e nosso alto refúgio. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.